Então, em primeiro lugar, boa noite para todos vocês. Né? Tem um tempo que eu não vejo essa sessão assim cheia, né? Da última vez que a gente fez a sessão apareceram algumas poucas pessoas, né? Mas eu imagino que estava todo mundo também tentando descansar um pouquinho, né? Porque esse final de ano, que não é nem final de semestre, tá cansativo para todo mundo, né? Muitas coisas acontecendo, o Congresso UFBA também, né? Mas aí, para agora, vamos dar esse último gás do fim do ano, né? Para conseguir buscar uma aprovação legal na semana que vem, na prova teórica, né? E além disso, na outra semana também a gente vai estudar para a prova prática, para poder fechar esse segundo módulo bonitinho para todo mundo, né? Conseguir chegar no terceiro módulo mais aliviado, mais tranquilo, que essa é a meta, né? Essa é a meta. Então, esse segundo módulo, já que a gente vai dividir, eu vou tentar manter a coisa mais, tentar conversar um pouquinho mais com vocês, tá? Então, espero, né, que vocês colaborem, né? Podem perguntar, fiquem à vontade para abrir o microfone, levantar a mão, não entender alguma coisa, pode jogar mesmo aí na mesa. O que eu não souber, obviamente, né? Entre em contato com os professores para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Esse segundo módulo, obviamente, é uma continuação do primeiro módulo, em que a gente vai estudar o desenvolvimento de fármacos baseado no ligante. Então, a gente ainda permanece no mundo 2D, né, no mundo em que as moléculas elas são 2Ds, e a gente continua observando os mecanismos de relação estrutura-atividade em que os fármacos eles vão se comportar, né? Mas, para o início deste segundo módulo, a gente vai lidar com algumas características diferentes, né? A gente vai conversar sobre como é que os fármacos são sintetizados, né? Quais são as estratégias que a gente utiliza para sintetizar fármacos, quais são as considerações que precisamos tecer quanto à síntese, o metabolismo desses fármacos, né? Como é que funciona esse metabolismo, latenciação também, né? A gente vai conversar bastante sobre latenciação, que eu acho que é o tópico que às vezes fica um pouco solto, né? Às vezes o pessoal se confunde um pouquinho com qual é o tipo qual é o tipo de profármaco que é gerado por qual estratégia de latenciação. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Amanhã nós continuamos com a relação estrutura-atividade, né, propriamente dita, de beta-lactâmicos e anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. E também vamos conversar sobre a última estratégia de modificação molecular que nós vamos estudar neste semestre. Então, essa é a última, que é o bisosterismo. Tá bom? Vamos lá. Sobre síntese de fármacos, né? Então, para começar a falar sobre síntese de fármacos, é importante a gente pensar, né? Para que a gente quer descobrir novos fármacos? Para que a gente quer? A gente quer descobrir novos fármacos porque, em primeiro lugar, a ciência ela se retroalimenta e ela busca atender necessidades e responder perguntas associadas a essas necessidades que a humanidade tem para problemas, né? Então, nós temos problemas associados a uma determinada doença, temos uma oportunidade de criar um novo fármaco. Nós temos um problema associado à terapêutica que é desenvolvida numa determinada doença, então existe uma nova necessidade aí de se debruçar para poder sintetizar um novo fármaco. Existe também, né, a síntese, né, e a descoberta, na verdade, que ela é, poxa, só lembro do termo em inglês, que é serendipitous, que é quando a descoberta ela ocorre ao acaso, né? É isso, ao acaso. Temos a descoberta ao acaso de fármacos que
vai ser orientada pela ocasionalidade, né? Pelo que for aparecendo, né? E então os pesquisadores vão descobrindo como é que essas moléculas atuam e a partir disso também temos o reposicionamento de fármacos, né? O replacement de fármacos, que é quando um fármaco que ele é destinado para uma determinada terapia, ele passa a ser realocado para um novo tipo de indicação. Então, temos vários motivos para futucar com os fármacos, né? E buscar a síntese deles. E como descobrir, já falei, né? Ou a gente racionaliza essa busca, seja por modelo farmacofórico, seja pelas estratégias que vamos aprender no terceiro módulo, né? E também, ou seja ao acaso, né? E aí, teve que eu já comentei com vocês sobre a diferença entre uma descoberta racional, em que nós vamos considerar modelo farmacofórico, nós vamos considerar características específicas do receptor, né? Nós vamos considerar características específicas da relação estrutura-atividade daquela classe de fármacos, versus aquela descoberta que se deu por... Opa! Diga. Não, é só uma pergunta para saber se você vai gravar. Já tô gravando, meu bem. Ah, certo, eu não Já vi. tô gravando. Vamos lá. E a descoberta ao acaso é aquela que se dá, né? Assim como se deu, se não me falha a memória, a descoberta dos benzodiazepínicos, que é um dos exemplos, né, da descoberta ao acaso, a partir do clordiazepóxido. Aí o desenvolvimento, né, dos primeiros benzodiazepínicos se deu completamente ao acaso também, assim como também nós temos o exemplo clássico da penicilina, né, que a gente vai discutir futuramente. Opa, deixa eu só tirar isso aqui, que a gente vai discutir futuramente, né, nos beta-lactâmicos. E aí, a partir disso, nós nos deparamos com diferentes classificações para as substâncias que fazem parte dessa triagem, né? Temos o composto HIT e o composto QLID, né? O composto HIT é uma substância, né, que ela vai aparecer na minha triagem, seja ela uma triagem virtual ou seja ela uma triagem experimental, que nesse processo de descoberta eu encontrei que ele tem uma atividade importante para aquele meu tratamento, com relação àquele meu receptor, certo? E aí normalmente atinge essa marca associada aos 10 micromolar. Né? Sempre que a gente fala de atividade, a gente fala em concentração. 10 micromolar é uma concentração pequena, mas ainda é uma concentração relativamente alta quando a gente compara a fármacos extremamente potentes que vão estar lá na casa do nanomolar ou até mesmo do picomolar, né? E aí, a partir disso, existe, né, um desenvolvimento, uma elaboração desses compostos, que são HITs, para transformar estes compostos em LID, em compostos que são... deixa eu só ajeitar aqui meu cabo. Em compostos que são promissores para seguirmos com o desenvolvimento. Vamos lembrar lá, né, das fases do desenvolvimento do fármaco, em que o fármaco ele sai desses estudos pré-clínicos, né, que é onde principalmente está envolvida a lógica do desenvolvimento pela química medicinal, né, para então chegarmos, né, nesses compostos que vão ser interessantes para aplicarmos nos testes em vivo, né, nos testes inicialmente em animais, futuramente nos testes em indivíduos sadios e depois futuramente em indivíduos que possuem aquela doença a qual eu quero tratar. E esse protótipo, ele vai ser então uma substância que ela tem uma atividade extremamente apropriada, né? E ela é seletiva para aquele grupo de receptores ao qual eu quero afetar, né? A exemplo, a gente tem, né, o caso dos beta-lactâmicos, né? Os beta-lactâmicos, eles são bem interessantes para o quê?
para a transpeptidase bacteriana, né? E por isso os beta-lactâmicos em si, eles são extremamente, né, específicos com relação a qual é qual é a enzima que eles geram essa inibição e claramente possuem uma relação estrutura-atividade que ela é controlável, ou seja, eu posso observar aquela estrutura-atividade pensando em como é que eu posso alterar, né, pequenas características do fármaco para então otimizá-lo ainda mais, né? Então esse protótipo ele é tudo isso aí que eu já citei. Além disso, a gente consegue também, através do protótipo, uma atividade confirmada em um ensaio celular que seja relevante. Deixa eu ver, isso mesmo. Então, como é que a gente pode, nessa busca por novos fármacos, otimizar essa lógica, né? Em primeiro lugar, a gente precisa, né, a gente pode, né, acessar todas essas ferramentas computacionais às quais a gente já teve acesso no módulo 1. No módulo 2, a gente teve uma ferramenta computacional interessante, né? E no módulo 3 vocês vão ver outras ferramentas importantes para esse desenvolvimento, que particularmente é a parada que mais me encanta na química medicinal, que é a parte da bioinformática propriamente dita. E tudo isso vai servir para que a gente controle os custos, né? Porque se a gente controla custos, a gente vai ter mais recurso para poder aplicar nesse desenvolvimento e além disso, teremos mais recursos para aplicar nas etapas na folha de pagamento, né, dos profissionais que estão envolvidos, mas também nas etapas dos testes que envolvem células e dos testes que envolvem indivíduos vivos, né? Além disso, a gente tem que buscar formas de ter candidatos que sejam estruturalmente mais simples, né? Que sejam estruturalmente fáceis de obtermos em laboratório. Porque, novamente, não adianta eu encontrar uma substância extremamente maravilhosa que apresentou uma atividade e uma potência muito boa, mas que eu não consiga obter ela de forma fácil em laboratório, que eu não consiga obter ela de forma fácil numa planta industrial, né? Não faz nem sentido. E claro, avaliar essa série congênere que obedeça à mesma relação estrutura-atividade. Série congênere, também conhecida como série homóloga, a gente vai ver melhor lá quando a gente começa a conversar sobre bioisosterismo, tá bom? Mas a lógica é, vamos ter um esqueleto fixado, né, dessa molécula, e a partir desse esqueleto faremos pequenas alterações para ver como é que isso afeta a relação estrutura-atividade deste fármaco, beleza? E a partir disso, né, para a síntese orgânica destes fármacos, nós temos uma das mais importantes estratégias, né, que é utilizado em larga escala na produção de moléculas orgânicas complexas, como são os fármacos, que é a utilização dos grupos protetores. Os grupos protetores, eles são, né, na verdade, os grupos protetores, eles vão servir para a gente esconder, né? A gente vai esconder um grupo funcional que no futuro eu vou querer que ele esteja intacto, né? Nesta lógica aqui, a gente tem um exemplo, né, dessa carbonila, né, que está na parte de cima, que ela sofre duas reações diferentes, a depender se ela está protegida ou não, né? Na reação de baixo, vocês veem que quando ela reage com esse hidreto de lítio-alumínio, ela vai ser convertida diretamente para o produto final, em que, na verdade, essa cetona, né, ela vai ser convertida para um álcool, né? Nesse caso aqui, quando eu incluo um grupo protetor
que esse aqui, se não me falha a memória, esse aqui é um grupo acetal, né? É um grupo acetal. E aí, quando a gente faz a inclusão desse grupo protetor, a gente esconde a acetona que estava ali. Então, quando ela reage com esse hidreto de lítio-alumínio, ela não vai mais ser reativa, né? Então, quem vai reagir vai ser só a outra parte da molécula que está exposta, né? Que não está mascarada, que não está escondida durante esta etapa da reação. E aí depois a gente faz o processo inverso, que é para liberar este grupamento da sua molécula e revelar aquele grupo funcional que a gente escondeu inicialmente. E o que é que caracteriza, então, um grupo protetor importante, né? Um bom grupo protetor? Em primeiro lugar, ele precisa de uma etapa fácil para que eu inclua ele, né? E, além disso, ele precisa ser removido de uma forma fácil também. Porque não adianta eu colocar ele de uma forma... não adianta eu ter um grupo protetor que vai proteger aquela amina, que vai proteger aquela amida que eu quero colocar e tal, se isso vai gerar uma complicação ainda maior no meu processo, né? E isso, claro, sempre que vocês forem pensar nessa parte de síntese, extrapolem para o pensamento industrial, o pensamento de fabricação, né? Como é que eu quero obter este fármaco de uma forma que racionalmente, né, que a racionalidade associada à produção seja interessante. Então, isso é importante. E junto com isso, tem a questão de que o rendimento tem que ser bom também. Então, não adianta eu ter só um grupo protetor que ele vai ser facilmente acoplado ou removido, se no fim das contas ele me gera um rendimento ínfimo, né? Que cá entre nós sabemos que as reações orgânicas, né, muitas das reações orgânicas, elas apresentam rendimentos bem baixos, né? Mas além disso, elas também precisam passar por diversas etapas de purificação, né? De purificação, de separação. Então, todas essas levam a quedas no rendimento, tá bom? Além disso, eu preciso que esse grupo protetor ele seja seletivo para o grupo funcional que eu quero esconder, obviamente, né? Ele tem que ser não tóxico de preferência, o que vai ser um pouco complicado de escolher na maioria das vezes, mas sempre a gente vai dar preferência à escolha de produtos de reagentes que sejam o menos tóxico quanto possível, né? E, obviamente, também a gente tem que ter uma caracterização fácil deste grupo protetor. Por quê? Né? Durante a etapa de produção, nós temos diversos checkpoints em que vamos avaliar o que é que está sendo produzido, né? Isso na escala química industrial, isso vai ser conhecido como processo de avaliação em linha, né? E muitas vezes o que é utilizado é a cromatografia líquida de alta eficiência, né? De alta performance. E para isso a gente vai ter, né, a amostragem de alguns tanques, de alguns reatores, e aí ali a gente vai ver como é que está o produto que está sendo formado, se está realmente formando aquele grupo, aquele composto com o grupo protetor da forma como eu quero, ou se está formando algum grupo que não tem nada a ver com o que eu quero, né? Então, tem que ser de fácil caracterização e, de preferência, evitar a formação de centros quirais. Para, é claro, evitar a formação de racematos. Trabalhar com racemato sempre vai gerar, né, mais complicação do que o necessário, porque racematos eles são mais difíceis de separar. Aí, para separar, a gente tem que lançar mão de uma técnica conhecida como resolução cromatográfica, que a gente utiliza a cromatografia para separar compostos que são enantiômeros, né? E aqui a gente também tem uma das
um dos tópicos importantes na consideração da síntese de fármacos, que é a utilização de um sistema que gasta menos, né? Que é o sistema de reação em micro-ondas, que atualmente a gente já consegue utilizar para fazer essas reações para conduzir todas elas no interior de um forno micro-ondas. Obviamente, é um forno micro-ondas específico para essa produção e que vai gerar um menor gasto de energia, porque a gente vai ter a energia destinada à eletricidade, né? E também a gente não vai mais ter um gasto de energia associado a aquecer caldeiras, né? Ou então a aquecer de fato uma resistência. A gente vai ter energia destinada a movimentar o magnetron que está dentro do forno micro-ondas. Então, um gasto de energia muito mais baixo. E com isso, a gente consegue manter melhores resultados de rendimento. Por quê? Porque a gente consegue gerar um aquecimento que é mais direcionado para aquelas moléculas, né? O aquecimento em micro-ondas ele é baseado na emissão dessas micro-ondas que fazem com que as moléculas elas vibrem na mesma frequência, e vibração, né, em termodinâmica normalmente se converte em energia térmica, né? Essa energia cinética das moléculas ela é diretamente proporcional ao calor que essas moléculas recebem, né? A temperatura em que elas estão. E as principais vantagens dessas reações em micro-ondas são um tempo de reação mais curto, né? Um rendimento melhorado, custo mais baixo, que eu já falei anteriormente, né? E é possível realizar essas reações sem solventes, porque agora eu não vou precisar de um solvente para solubilizar e mexer naquele balão de fundo redondo que está lá dentro da manta, né? Então, aqui eu consigo essa reação com o produto solidificado, né? Então, além disso, eu consigo também diminuir o uso de solventes quando, né, eu não consigo obter essa reação de uma forma ideal com esse produto solidificado. E além disso, a gente também tem a reação com produtos líquidos, né, com compostos orgânicos no seu estado físico da matéria líquido. Importante também é essa obtenção de compostos que não são formados em aquecimento convencional. O aquecimento convencional, em geral, ele é muito mais descontrolado, né, do que o aquecimento por micro-ondas, como eu falei anteriormente. Então, esta abordagem nos permite que consigamos produtos que anteriormente a gente não conseguia. E aqui, claro, vou tentar passar isso aqui o melhor que eu conseguir, sem me estender muito, porque tem muita coisa para falar sobre química verde, né? Mas as principais eu vou destacar para vocês. As demais, acredito eu, que vocês já devem ter ouvido falar e que também deve fazer parte, né, deve fazer parte da lógica, né, que vocês construíram ao vivenciar química no curso de farmácia, né? Seja desde o início lá em biossegurança, na QB13, B14, até experimental, até fisicoquímica, a gente convive com todos esses conceitos aqui, né? O primeiro deles é prevenir a formação de resíduos o máximo que a gente conseguir. A partir disso, né, isso é meio... chega a ser lógico, né? Por quê? Porque nós queremos, numa produção, numa síntese de fármacos, que a gente gere, né, que a gente consiga converter a maior parte dos reagentes, né, que nós estamos... dos reagentes e dos produtos acessórios, né, seja água de processo, seja vapor de processo, o que seja, a gente quer converter isso ao máximo no nosso produto final, para evitar poluição, né? Então, tudo isso aqui, todos esses tópicos da química verde vão focar no quê? Na proteção ao meio ambiente, né? E na proteção aos operadores e na proteção
as pessoas que estão envolvidas nessa produção, né? E um componente importante deste tópico 1, que é a prevenção de resíduos, é o fator E, né? O fator E ele está diretamente associado à quantidade de resíduos que é gerada a partir daquela sua quantidade de produtos. Então, isso foi coisa que já caiu em prova para mim e que eu já vi cair em provas, né, em outros momentos. O fator E, ele nos diz o quanto que aquela indústria, o quanto que aquele processo ele é eficiente nessa conversão de reagentes para produtos, né? Além disso, ele vai nos dizer e vai acusar quem é que está poluindo mais, né? A indústria farmacêutica, por si só, ela é bem culpada nesse sentido, né? As reações que a indústria farmacêutica desenvolve na síntese dos fármacos, né, desses compostos, são reações que, como eu falei anteriormente, em geral, não têm um rendimento muito alto. E, em segundo lugar, vão requerer, né, diversas etapas de purificação desse produto, para que, é claro, a gente tenha um fármaco, né, um fármaco que vai ser seguro, né, e eficaz na hora de ser incluso na formulação do medicamento. Ponto. E aí, a gente vê, né, poxa, se eu não me engano, tem um artigo, não sei se a professora disponibilizou esse artigo para vocês, que ele mostra para a gente, né, a diferença do fator E entre as indústrias, né, entre a indústria da química inorgânica, da química do petróleo, da química pesada, e no final, né, nos que mais geram resíduos, está lá a indústria farmacêutica. Então, saibam disso. Se aparecer na prova, vocês já sabem do que está falando. Além disso, a gente tem o critério que é a economia atômica, que está associado também a essa conversão de reagentes em produtos. Mas aqui a gente não fala mais de resíduo. A gente vai ver quanto do meu reagente de fato está sendo convertido no meu produto, né? E aí, com isso, quanto melhor essa conversão, melhor vai ser a nossa economia atômica, porque nós queremos, de fato, que seja convertido o reagente no produto. Fim de papo, né? Aí a 3, aqui eu já vou começar a passar um pouco mais rápido, né? Porque eu acho que esses dois primeiros são os que mais caem em prova, né? E sínteses menos perigosas. Óbvio, nós não queremos colocar, né, num reator, quando eu digo reator, saibam que são, né, tanques que estão reagindo com toneladas de produtos químicos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Então nós queremos que neste reator a gente não tenha substâncias que são extremamente danosas ao meio ambiente ou às pessoas que estão envolvidas nessa produção. Então a gente não quer nada explosivo, a gente não quer nada extremamente tóxico, né? A não ser que seja extremamente necessário, né? Então, a gente vai buscar sempre essa diminuição dos perigos associados, né? Do risco, a diminuição logo do risco que está associado a esta produção de fármacos. Desenhos de químicos seguros, é claro, também aqui está associado da gente. Vamos buscar produtos finais. A gente está falando de produto farmacêutico, né? Mas muitos produtos farmacêuticos são citotóxicos também. Então, a depender do que a gente estiver almejando, isso aqui a gente consegue atender, né? Mas se a gente estiver falando de um produto que é de um MIP aleatório, vamos dizer que eu criei aqui um MIP que é um analgésico que vai revolucionar o mercado e substituir a dipirona. Obviamente, meu desenho todo vai ser focado neste produto ser extremamente seguro no consumo final, né? Então, além disso, nada explosivo, nada radioativo. Importante. E também evitar metais pesados.
Solventes auxiliares mais seguros também seguem a mesma lógica. Busca de eficiência energética, claro, está também associado à diminuição do... Esses dois aqui, né, uso de fontes renováveis e busca de eficiência energética, a diminuição do consumo de combustíveis fósseis, né, e de fontes não renováveis para a utilização de fontes renováveis de energia, né, e também a utilização do menos que a gente puder de água, né, de água potável, de fazer essa... Como é que eu posso falar, gente? De fazer esse reaproveitamento da água que é utilizada no processo, né? Além disso, evitar produtos derivados, né? Evitar a formação de muitos subprodutos, né? Utilizar a catálise, né? Que vai servir para que a gente acelere o processo, né? Os catalisadores eles servem para que a gente diminua a energia de ativação da reação e assim a gente utilize menos energia, né? E além de utilizar menos energia, a gente também consegue obter a formação do nosso produto final com menos gasto de energia, de reagente, etc. Aqui também associado ao desenho para degradação, né? Como é que esse produto vai se comportar depois que ele é degradado, seja no meio ambiente, né? Seja em prateleira, né? Se esse produto apresenta uma degradação importante em prateleira, isso tem que ser considerado, né? Análise em tempo real para prevenir a poluição, isso aqui a gente já conversou, e química segura para a prevenção de acidentes, isso aqui a gente também já conversou. E aí, neste tópico de síntese de fármacos, a gente começa a pensar em como é que esses fármacos interagem, né, com os seus receptores, e aí a professora trouxe um exemplo, né, de classe farmacológica, que é a dos antineoplásicos, que a gente já deu um mini spoiler ali para vocês, mas que eles atuam na mesma lógica que muitos dos demais fármacos que nós consumimos. Eles apresentam um determinado alvo molecular. Isso é extremamente importante que todos vocês tenham bem apreendido mesmo, né? Que a maioria dos fármacos que a gente vai conversar, se não todos que a gente vai discutir das classes farmacológicas que vamos discutir, vão interagir com um alvo específico, né? Com um alvo proteico, ou então, no caso dos antineoplásicos, com um alvo que é constituído por DNA. Então, os demais alvos, né, as enzimas, os receptores transmembranares, os canais iônicos, os transportadores, e os receptores que estão dentro do núcleo, todos eles são passíveis de modulação, né, de interferência por fármacos, né? Basta a gente encontrar o fármaco que vai se encaixar direitinho nele. E o exemplo que a gente trouxe dos antineoplásicos vou falar daqui a pouquinho deles, mas é importante lembrar, né, que antineoplásico é aquele agente que vai agir na quimioterapia contra o câncer, ou seja, vai levar a essa destruição de células que estão em proliferação descontrolada, né? Seja qual for este mecanismo de descontrole que está acontecendo. Se é uma falha a nível de DNA, se é uma falha a nível de RNA, se é uma falha a nível de ribossomos, né? Ou seja, associado à síntese proteica, que seja, os antineoplásicos é uma classe gigantesca, né? E aí eles vão impedir, principalmente, eles vão atuar no ciclo celular em diversas etapas diferentes. No caso das aloquilaminas, que são derivadas das mostardas nitrogenadas, elas apresentam essa estrutura privilegiada que é composta, né, por um nitrogênio, separado por 2 carbonos e um cloro, separado por 2 carbonos e um cloro, e um grupo substituinte, né? As aloquilaminas, elas são importantes por serem extremamente, né, elas são extremamente reativas, em primeiro lugar, mas elas são interessantes na terapia contra o câncer, porque elas vão
de fato, cadê aqui? Aqui está o mecanismo de ação dessas aloquiaminas. Depois da ativação destas aloquilaminas que acontece a nível de de organismo, né? Depois que ocorre essa ativação formando o íon aziridínio, né? Este íon que forma esse triângulozinho bonitinho, com essa formação desse íon, este íon é extremamente reativo, né? Vai levar então a metilação, né? A alquilação, perdão, metilação não, a alquilação do fragmento de DNA que entrou em contato com este agente alquilante, né? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Aqui nesse slide, né, eu acabei passando e não falei muito, mas aqui é um exemplo das principais mostardas nitrogenadas, né, das principais aloquiaminas que são utilizadas hoje em dia para o tratamento antineoplásico. Hoje em dia ainda se usa melfalano, né, principalmente para o tratamento de pacientes que estão, se não me engano, é para pacientes que estão com dano medular tipo completo, né? E também a estramoxina, né, que é muito utilizada para o câncer de próstata. Quem souber mais de oncologia do que eu pode opinar, pelo amor de Deus. Não sou da onco. E aqui, é claro, é o mecanismo molecular de ação em que essas aloquilaminas seguem, né? A gente tem ela aqui, né, bonitinha, o nitrogênio no meio, entre 2 carbonos em cloro, e aí acontece, né, o ataque nucleofílico, né, deste par de elétrons no carbono que está em beta ao cloro, aí o cloro sai, formando um íon cloreto, né, que é um ótimo grupo de saída, né? É grupo de saída? É grupo de saída que a gente fala, formando o íon aziridínio. Depois do íon aziridínio existe, né, outro ataque que é feito pelas bases nitrogenadas, né? Aí a base nitrogenada vai lá, vai atacar o carbono que está vizinho a esse íon aziridínio, rompe a ligação, forma novamente. Aqui já vai formando, né, o DNA, né? Aqui é um resíduo de uma base nitrogenada que é a guanina, ligada ao resto do DNA que já está alquilada, né? E aí a outra parte vai chegar e fazer o quê? Formar o íon aziridínio de novo e reagir com a outra ponta do DNA. Isso vai então gerar um dano que ai meu Deus, agora não veio o nome da enzima na cabeça. Que as enzimas que são responsáveis pela replicação do DNA não vão conseguir reverter. É um dano que é permanente neste DNA, o que então vai levar à destruição do DNA e o que então vai levar à morte daquela célula. Né? Com relação à estruturatividade, o que é que a gente precisa lembrar principalmente? Né? É que quanto melhor eu conseguir estabilizar este par de elétrons, menos reativa vai ser este par de elétrons, obviamente. Se eu tenho só uma metila aqui, eu vou conseguir deslocalizar esse elétron para algum lugar? Não vou, né? Mas, a exemplo, deixa só eu puxar essas aqui. Aqui eu tenho só uma metila, né? Vamos considerar que eu tenho só uma metila no caso da clormetina. Eu não vou conseguir estabilizar, logo eu vou ter um composto extremamente reativo que, né, vai desencadear efeitos ainda mais agressivos às células do paciente que fizer uso desse tipo de substância, né? Mas quando a gente tem aqui, a exemplo do melfalano, a gente tem a ligação da L-fenilalanina, que é um aminoácido, né? Esse resíduo de L-fenilalanina, ele vai ser responsável por deslocalizar os elétrons deste nitrogênio, e essa deslocalização vai permitir, né, que esse composto seja um pouquinho menos danoso, né? Um pouquinho menos agressivo, reativo. É isso que eu quero dizer. Aqui embaixo, no caso da estramoxina, a gente também tem uma mesma lógica.
né, a gente consegue fazer a ressonância, né, desse paraeletrônico para cá, né, terminou de fazer essa deslocalização para esse grupamento carbamato, e aí ele também pode fazer essa deslocalização para o anel aromático. Né? Feita a deslocalização para o anel aromático, isso garante ainda mais uma estabilidade para esta base nitrogenada, inclusive a estramoxina ainda é utilizada para o tratamento do câncer de próstata. Né? Maior segurança, menor reatividade da molécula, maior estabilidade por via oral. Síntese, beleza? Temos mais algo para falar de síntese? Creio eu que não. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Já que a gente resolveu dividir, a gente pode ir tirando essas dúvidas enquanto a gente encerra cada etapa. Tudo beleza? Perfeito. Então vamos embora. Rapidinho eu vou precisar só pegar uma água, que eu esqueci de pegar água aqui. Vou só pegar uma aguinha aqui. Volto em 2 segundos. Pelo amor de Deus, não sumam não. Já volto. Falei que voltava rápido, voltei, viu? Deu nem tempo de vocês descansarem. Bora. Vamos lá, falar de metabolismo, né? O metabolismo, por si só, né, é bem interessante. Inclusive, se vocês quiserem, hoje a gente pode até fazer uma revisãozinha do programa que foi utilizado para a prática, que é um programa bem tranquilo, bem de boa. Né? Ou se vocês preferirem, a gente deixa para a semana que vem, que na semana que vem a gente revisa só a prática. Pronto. Então, o que é metabolismo, né? O que é a gente precisa saber antes de começar a tecer um raciocínio sobre o metabolismo. O metabolismo, ele é um conjunto de processos, né, que acontece, né, o tempo todo dentro do nosso corpo para processar, né, as substâncias tanto as substâncias que nós produzimos, quanto as substâncias que nós colocamos para dentro do corpo. Né? Tanto os endobióticos ou xenobióticos. Né? Então, tudo isso precisa ser processado, e por isso que frequentemente eu me vejo enquanto um tanque bioquímico ambulante. Né? E a maioria deles, isso é importante, essas etapas de metabolismo são desencadeadas, né, e são efetuadas por enzimas. Né? O principal órgão onde estão localizadas essas enzimas, né, é o fígado, porque no fígado a gente tem a produção, né, dessas enzimas do citocromo P450, e aí ele vai ficar meio que responsável como o grande depurador do corpo. Né? Clayman, isso não acontece em outros lugares do corpo? Né? Essas reações enzimáticas do metabolismo não acontecem no lugar do corpo? Claro que não. Né? Claro que sim, acontece em tudo que é lugar, né? A nível sanguíneo, a nível de baço, a nível de tecido periférico, em todo nível a gente tem alguma etapa do metabolismo acontecendo. Né? E aí, o que é que esse metabolismo faz? Né? Ele está lá para justamente evitar que as substâncias que foram consumidas gerem algum tipo de bioacumulação, né?
que elas permaneçam inalteradas dentro do organismo. Tudo que entra precisa ir embora em algum momento, né? Nem as nossas células são iguais, imagine as substâncias que nós ingerimos, né? Então, a partir disso, existem alguns fatores que vão afetar o quão bem esse metabolismo, ou quão mal esse metabolismo funciona, né? O principal deles, que eu considero, é a variabilidade genética. Aposto eu que todos vocês já ouviram falar em metabolizadores rápidos, metabolizadores normais, metabolizadores lentos e os extremos, né? Os metabolizadores ultra rápidos e ultra lentos, né? Isso tudo depende da genética, né? Da genética individual de cada um, né? Porque pode haver uma modificação no gene que codifica uma enzima específica que vai depurar um fármaco. E aí, se um paciente ele tem essa modificação e essa modificação leva a uma diminuição na velocidade na qual ele consegue processar aquele fármaco, logo o paciente vai ser um metabolizador pobre, um metabolizador lento, e que vai levar de fato a uma maior acumulação deste fármaco, né, uma velocidade menor de depuração, que eventualmente pode levar a efeitos de toxicidade, tá bom? Além disso, a gente tem o outro lado, né? O paciente pode ter ou uma enzima que teve a modificação, né, no seu gene que a codifica, que torna ela mais eficiente em processar aquele substrato, né? Ou a gente tem duplicação nas cópias desses genes que vão codificar essas enzimas, e essa duplicação pode levar à produção de mais enzimas do que o normal. Entendam, por favor, normal como o mais comum entre a população, também conhecido, né, na genética como o gene selvagem, né, que é o gene que está mais presente na população. Além disso, além dessa variabilidade genética, a gente tem fatores que são fisiológicos, né? Com o envelhecimento, e com a idade muito nova, a gente tem proteínas que não existem, né? E aí, se a gente administra um fármaco para um paciente que não tem ainda a produção daquela enzima que vai ser responsável por depurar aquele fármaco, a gente tem acumulação, a gente tem toxicidade, né? Isso também vale lá para os idosos, né? Idosos têm uma produção menor de proteína, eles, além disso, têm uma deficiência na hora de... Tem proteínas que são mais lentas, né? Enzimas que são mais lentas nesse processamento de fármacos, e logo também existe um risco maior de acumulação destes fármacos, beleza? Diminuição da depuração com a avanço da idade, já falei. Doenças renais, né? O quão rápido que os rins conseguem fazer, né, essa depuração, né? Se existe algum dano nos glomérulos, né, que podem levar a dificuldade na depuração daquele fármaco, né? Ou se existe algum dano, alguma insuficiência hepática, ou alguma insuficiência renal, existe a possibilidade de um fármaco que é excretado por via renal, principalmente, gerar ainda mais dano naquele paciente e gerar uma insuficiência renal grave, né, que vai complicar aquele paciente, né. Outra lógica também das doenças hepáticas. Se eu tenho um fígado que não está funcionando legal, então a gente pode ter um caso em que as enzimas que são responsáveis pela depuração daquele fármaco não vão estar, a gente não vai ter uma produção adequada delas, não vai ter, elas tão disponíveis quanto num caso em que o paciente está ok, né? Mudanças na flora intestinal, né? Indução enzimática, que é um exemplo muito importante, né? Principalmente na psicofarmacologia, que a gente tem substâncias, né, que fazem a indução, em alguns casos até delas mesmas, né? Alguns compostos,
eles induzem que uma enzima depure a eles mesmos, né? E não só isso, ele pode induzir que uma enzima acelere a depuração, né, uma enzima do citocromo P450, acelere a depuração de um outro fármaco que está naquela terapia. Estado nutricional, claramente associado aos cofatores que estão presentes nessas enzimas. Vamos lá? Vamos acelerar. E as reações metabólicas, elas têm a principal finalidade, né? O metabolismo como um todo tem a principal finalidade em pegar um composto que ele é mega lipofílico, mega gordurosinho e converter em um produto que ele seja mais facilmente excretável nas vias que são hidrofílicas. E isso vai favorecer, então, a eliminação por via renal, né? Porque na via renal, o que mais que a gente tem, né? Além de água? O que a gente mais tem é isso aqui, é água. Então o metabolismo ele apresenta essa lógica de todo xenobiótico, né? Em algum momento, né, a maioria dos xenobióticos, em algum momento vão sofrer alguma modificação para tornar ele mais polar e ser mais facilmente excretado. A Clayman, existem fármacos e outros xenobióticos que não sofrem nenhuma reação no metabolismo? Sim, existem. São exceções? São exceções. Mas o que a gente principalmente precisa considerar aqui para a nossa avaliação são esses dois tipos de reações que vão ocorrer na maior parte dos fármacos. Beleza? Na fase 1, a gente tem o que a gente chama de biotransformação, que o foco dela é ou diminuir o peso molecular, né, fazendo a remoção de alguns grupos e colocando alguns outros grupamentos que a gente vai elaborar mais um pouquinho na frente, e aumentar a hidrofilicidade. Na fase 2, tem a lógica de aumentar o peso molecular para atravessar atravessar os glomérulos e, além disso, também aumentar a hidrofilicidade. Ou seja, as duas etapas têm a mesma finalidade, né? No fim das contas, que é colocar grupos mais polares nessa molécula, grupos que são mais que estão mais associados a interações de hidrogênio, né, ao desenvolvimento de interações de hidrogênio, do que o contrário. Na fase 1, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Claro, isso aí a gente tem vários tipos de reações de fase 1, mas aqui neste exemplo que está lá no FOI, se não me engano isso aqui é do FOI, a gente tem exemplo de reações de hidroxilação, né? Olha o que o nome já está dizendo, né? Reações de hidroxilação catalisadas por enzimas do citocromo P450, né? Todas elas vão levar a uma formação de a inclusão, né, de um grupo hidroxila para que o corpo entenda que aquela molécula ali está mais polar, né? E aí, além disso, a gente tem alguns processos de desaminação também, né? Além disso, a gente também tem processos em que o corpo remove fragmentos alquílicos, né, fragmentos de cadeias de carbono, para tornar a inclusão de hidroxilas, né, para produzir compostos mais hidrofílicos. Então, a lógica permanece a mesma. A gente vai ou incluir uma hidroxila ou tirar um grupamento alquílico ou um grupamento arílico e colocar uma hidroxila no lugar para tornar aquele composto mais hidrofílico. E aí isso pode acontecer, né, seja no oxigênio, principalmente no oxigênio, quanto no nitrogênio também. Pode acontecer a desalquilação, né, e também a oxidação, né, a hidroxilação, né? Além disso, também existe a possibilidade de ocorrer a sulfoxidação, que é a formação desse grupo sulfóxido, né? Que ele também vai ser muito mais hidrofílico
do que um grupo que só tinha aqui o enxofre. Porque aqui agora a gente tem a possibilidade da formação de novas interações de hidrogênio, logo vai ser um composto que vai poder ser mais solvatado pela água, etc. E tal. E além disso, nas reações de fase 2, que são conhecidas como reações de conjugação, a gente vai ter a ação das transferases, né? Enquanto aqui nas reações de biotransformação de fase 1, a gente tinha ação das enzimas do citocromo P450, nas reações de fase 2, a gente vai ter a ação das transferases. Então, elas vão pegar um grupamento e jogar na molécula, né? Então, é basicamente isso. Elas vão transferir grupamentos para estes xenobióticos. E quais seriam esses grupamentos? Né? Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho aqui na frente. Né? Aqui eu tenho... Vou só mostrar para vocês, né, as principais reações. Isso aqui é do livro do Eliezer. Né? A principal de todas é a glicuronidação. E que é a que normalmente cai em prova. Né? Não cheguei a ver prova assim com sulfatação, com acetilação, não cheguei a ver. Mas, importante lembrar, né? Importante saber que tem. E qual é a lógica do... Como é que a gente lembra do nome dessas enzimas, né? Das enzimas que são responsáveis. A enzima ela vai ter o nome da coisa que ela está transferindo. A exemplo, o UDP ácido glicurônico, né, que vai ser acoplado na molécula, ele vai ser o principal substrato que vai ser pego pela enzima e acoplado no nosso xenobiótico. Então, o nome da enzima vai ser qual? UDP glicuronil transferase. Né? Ela vai transferir este grupo UDP glicuronil para uma molécula. Simples assim. Né? As outras têm o mesmo nome. Sulfotransferase, metiltransferase, acetiltransferase. Né? E cada uma delas vai ter o seu cofator ou doador ativo. Aqui eu estou mostrando, é uma figura do FOI. É uma figura do FOI, essa letra é sempre do FOI. Que ele mostra, né, a O-glucuronidação. Né? Por que O alguma coisa? Por quê? Essa modificação metabólica está acontecendo no oxigênio da substância. Né? Este exemplo aqui, a gente tem o acetaminofeno, que é também conhecido como paracetamol, no qual ele sofre esta reação de O-glucuronidação nesta hidroxila fenólica. Então, o UDP glucuronato chega e é transferido pela UDP glucuroniltransferase nessa porção fenólica. E aí, a partir disso, a gente aumenta o peso molecular, a gente, além de aumentar o peso molecular, aumenta a hidrofilicidade e manda embora. Né? Faz a excreta desta forma. Aqui uma acilglicoronidação, né, quando essa inclusão, do glicuronídeo, ela é feita num grupamento acil, né, num grupamento acila. Nesse caso aqui é essa carboxila aqui bem bonitinha, né? E aí tem essa reação que forma um éster, né? E aqui nesse caso a N-glicoronidação que vai acontecer principalmente nas aminas. Né? Nesse caso aqui é uma amina, é a amina do ácido paraminosalicílico, né? E aí acontece o que? O UDP glucuroniltransferase vai pegar o glucuronídeo, acoplar e tá tudo lindo. Então é uma reação bem tranquila, né? É uma reação bem de boa e que, se cair em prova de vocês verem essa belezura aqui aparecendo do lado de um fármaco que era pequenininho antes, né? Vocês veem uma simvastatina, né? E depois vocês veem um resíduo de açúcar assim. Isso aqui parece muito com resíduo de açúcar, né? Com... Não, criatura. Uma exose, né?
Parece muito com hexose. E aí, pai, aí você já fica ligado que vai ter uma glicoronidação acontecendo, e a glicoronidação é uma reação de fase 2. Já caiu em prova. Beleza, gente? De metabolismo, acabou. Né? Não acho que haja mais do que a gente do que foi dado em aula, né? E do que se tem para comentar a nível de química farmacêutica medicinal no momento para a graduação sobre metabolismo. Beleza? Diga, Ingrid. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o fato da hidroxilação aromática ser na posição para, porque eu ainda fico um pouquinho confusa. Como assim na posição para? Essa aqui? Ó, o que é que vai orientar a hidroxilação, né? O que vai orientar a hidroxilação é principalmente a deficiência de elétrons, né? Então, vai depender do que é que está ligado ao anel aromático da substância que você tem. Beleza? Se naquela substância você tiver um grupo que ele é eletrorretirador, ele vai orientar em orto e para, né? Se é um grupo que é elétron doador, ele vai orientar para meta, né? Ele vai orientar a posição meta, mas isso vai depender dos grupos que estão ligados ao seu anel aromático. Tudo bem? Mais ou menos, porque na aula a professora falou que a hidroxilação aromática seria preferencialmente na posição para. Aí ela falou algo relacionado a impedimento histérico. Pode ser Só que eu não associado à entendi direito. proteína. Pode ser associado à proteína, que a proteína deve fazer essa hidroxilação desta forma. Mas posso procurar aqui e ver o que é que eu encontro, tá bom? Porque na minha lógica assim, o que vai direcionar esta hidroxilação é o grau de substituição e quais são os grupos substituintes que estão presentes neste anel aromático. Beleza? Porque vão ser os substituintes que vão, né, eletrodirecionar aquela como é que diz? Aquela substituição, aquela substituição. Beleza? Cadê tu? Beleza. Pronto. Pode repetir como as reações de fase 2 aumentam a hidrofilicidade do fármaco? Simples, né? Simples, tranquilo. É só olhar. Vamos olhar aqui como é que é o grupo do UDP glucoronato, né? O glucuronídeo. É um grupo que é cheio de oxigênios, ó. 1, 2, 3 hidroxilas, né? Um outro oxigênio aqui, um outro oxigênio aqui, né? E além disso, a gente ainda tem um grupo carboxílico ligado a ele, né? Porque ele é um derivado de ácido, né? Lembra aqui que ele é ele originalmente é o UDP ácido glicurônico. Então, tudo isso aqui vai contribuir para que ele faça muito mais interações intermoleculares com a água. Logo, vai fazer com que a água, as moléculas de água, solvatem ele muito mais, né? Logo, vai garantir que essa substância seja muito mais hidrofílica do que a anterior. Tudo bem? Deu para sacar? Pronto. E além disso, né, tem a inclusão de outros grupos que também fazem aumentam essa hidrofilicidade. A exemplo, a gente tem a glutationa, né, o grupamento acetila, a inclusão da glicina, a inclusão dessa coisa bonita do 5-fosfosulfato, do PAPS,
3-fosfoadenosina, 5-fosfosulfato, né? Então são grupos que são muito mais carregados de átomos que podem fazer interações intermoleculares do tipo interação de hidrogênio. Beleza? Essa é a lógica. Agora vamos para o tópico final, né, do nosso dia, que é latenciação. Espero que nenhum de vocês aqui tenha dúvida com latenciação, porque latenciação é batata. E se tiver dúvida, a gente vai resolver aqui agora. Tá bom? A lógica da latenciação, né? A lógica dela é que a lógica clássica, bem importante salientar isso, é que a gente vai ter a gente tem uma barreira que a gente precisa atravessar, né? Só que aí o meu fármaco ele não consegue de fato atravessar essa barreira, né? Que é como está aqui nessa figura abaixo. Se não me engano, esse artigo aqui, a professora deve ter disponibilizado para vocês também. Por não conseguir atravessar essa barreira, né, ou se ele sofre muita degradação, né, a nível de metabolismo, a nível de prateleira, que seja, eu posso fazer uma modificação estrutural nesse fármaco que torna ele mais biologicamente, né, mais biodisponível, ou seja, ele vai conseguir atravessar essa barreira agora, tornando ele um profármaco, no qual ele, enquanto profármaco, ele ainda está inativo ou menos ativo do que o fármaco que vai ser liberado após ele sofrer ação do metabolismo, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, biotransformação enzimática alquímica, né? Ou seja, esse processo de liberação do fármaco, né? Ele acontece dentro do corpo, depois que a substância é absorvida e depois que ela começa a atravessar os diversos tecidos e em muitos casos, né, chega no fígado, sofre a conversão lá no fígado e depois passa a circular já na sua forma ativa e aí vai chegando no tecido e agora ele consegue fazer a ação. Beleza? Esta é a lógica clássica, né? Ou seja, só para ler aqui, né? Latenciação de fármacos é a modificação química de um composto biologicamente ativo para formar um novo, que através de reação química ou enzimática em vivo, irá liberar o fármaco na forma ativa. Beleza? Então, anteriormente a gente tinha um composto que era ativo, mas aí a gente modificou ele para um inativo, que vai ser ativado depois de metabolizado. Beleza? Vamos lá. E para que eu faço isso, né? Para que eu vou me complicar e inventar moda, né? Porque nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. A gente precisa existem problemas durante o desenvolvimento de um medicamento, né, de uma formulação final, que estão lá, né? Nem sempre aquela molécula que deu uma atividade incrível no meu screening virtual, né, e que deu uma atividade incrível né, quando eu testei em célula, deu uma atividade incrível, quando eu testei nos ratos, deu uma atividade em massa, resolveu a vida de meus pacientes, aí segurou, né? Aí eu faço uma formulação, na hora de aplicar em paciente, deu BO. Né? Na formulação, eu não consigo fazer uma liberação boa, né? Na hora que o paciente faz o uso via oral, por exemplo, ele não dissolve corretamente, e se ele não dissolve, ele não fica biodisponível, né? Se ele não fica biodisponível, então não fez porra nenhuma. Então, o que acontece? Existem motivos para modificarmos considerando a fase farmacêutica, a etapa farmacotécnica. Um deles é a solubilidade, que eu já comentei. Outro deles é a instabilidade química, né? A instabilidade química está associada, né, obviamente, a se este fármaco, né, que eu tenho, o fármaco original,
ele interage com os recipientes do meu produto, né, do medicamento, do produto acabado, né? Se ele interage, né, então já começa o BO por aí, né, porque a gente quer que os recipientes ajudem na veiculação e não que levem à formação de um produto secundário, né, ou que leve à formação de um produto que não é interessante para a terapêutica do paciente e que pode levar a casos de... pode levar à diminuição da segurança da terapia, né? Eu não quero isso. Eu quero estabilidade, né? Então, a latenciação aparece para isso também, né? Além disso, para melhorar propriedades organolépticas desagradáveis, imagino que a professora deve ter dado um exemplo a vocês do cloranfenicol, né? Que ele tem o cloranfenicol puro, base livre, ele é extremamente desagradável de se consumir, né? Mas quando combinado ao palmitato ao palmitato, né, ao íon palmitato, ele então passa a ser mais palatável, ele passa a ser melhor aceito para a terapia. Então, aí vocês podem imaginar, né? Vai que um medicamento ele tem um cheiro de ovo podre. A gente pode fazer uma latenciação para melhorar? Se algum químico descobrir aí, pode, né? Essa é a lógica. Então, melhorar características organolépticas. Além disso, desconforto na administração, mesma coisa. Isso também serve quando a gente vai falar de de drogas vesicantes ou drogas irritantes, né? Que são drogas que promovem dano, né, nos vasos, né, ou então nos tecidos quando ocorre algum tipo de extravasamento, né? E além disso, a gente também tem aquelas drogas que causam queimação, né, na hora da administração, né? E seja essa queimação que gere uma dor, só uma irritação, uma coceira, né? Tem isso também que pode ser abordado através da latenciação. Além disso, melhora da formulação farmacêutica, porque o que queremos é um produto, um insumo farmacêutico ativo que vai ser capaz de ser incorporado na minha formulação final e que não tenha nenhum tipo de interação, que não tenha nenhum tipo de incompatibilidade farmacotécnica, né? Vamos lá. E além disso, tem características farmacocinéticas. Uma delas eu meio que já falei anteriormente, né, que é sobre a solubilização. Aqui a gente fala da absorção incompleta, né? Ou seja, eu tenho um fármaco que ele tem uma atividade massa, mas na hora que ele chega no intestino, ele não consegue atravessar a barreira intestinal, a membrana biológica, né? Então, de que adiantou, né? De que adiantou eu ter esse fármaco maravilhoso? Então, podemos fazer modificações estruturais neste fármaco, utilizando a latenciação para melhorar a etapa de absorção, ou seja, a gente pode melhorar log D, a gente pode melhorar log P, né? Utilizando as lógicas que a gente... E aqui vocês já vão começando a correlacionar, né, as coisas que vocês estavam estudando no módulo anterior para aqui também, né? Biodisponibilidade incompleta, já falei, né? Distribuição insuficiente no local de ação. Novamente, de que adianta um fármaco extremamente potente, extremamente eficaz em célula, que na hora de ocorrer a distribuição farmacocinética, de atingir o tecido alvo, ele não consegue atingir. Então, a latenciação também pode servir para esse tipo de situação. E quais são, então, esses principais critérios para planejar Profármaco, né? O principal deles, né, que eu considero, é que a gente precisa... É esse aqui embaixo. Eu acho que esse aqui embaixo é o principal deles. É que ele precisa ser regenerado em vivo nas quantidades... nas melhores quantidades quanto possível. Porque, novamente, não adianta eu ter um fármaco maravilhoso, um profármaco massa, se na hora que é para ele ser convertido para o fármaco ativo, ele demora demais,
né? Ele demora demais para ser convertido e não consegue atingir as concentrações plasmáticas suficientes para o efeito terapêutico, certo? Então, além disso, mais do que a gente já conversou de síntese, né? A gente tem que ter uma obtenção fácil, né? A gente não quer aumentar a complicação numa coisa que já é complexa, que é a síntese de fármacos, né? E além disso, purificação mais fácil também, uma purificação fácil e simples. Grupos funcionais que podem sofrer a derivatização, ou seja, sofrer essas alterações de grupos funcionais, né? Ou seja, aqui na latenciação a gente vai focar em alterar aqueles grupos que a gente aprendeu lá no primeiro módulo como grupos auxofóricos, né? Vão ser grupos que vão auxiliar a gente, né, para obter um melhor perfil farmacocinético, tá bom? Também aqui, mecanismos ou sistemas do organismo capazes de bioativar o profármaco. É claro, eu não vou administrar um profármaco que em vivo ele não vai ser bioativado, né? Não faz nem sentido, né? Forma latente tem que ser estável quimicamente, claro, né? E o profármaco e grupo liberado, eles não devem ser tóxicos. Isso também tem que estar, né, claro como um lago assim, de águas cristalinas para vocês. A gente não quer, né, claro, se a gente estiver falando de uma terapia antineoplásica, aí a gente já está falando de outro papo. Mas em terapias convencionais, né, em que a gente não está focando na citotoxicidade, a gente quer que esses produtos sejam o menos tóxicos quanto possíveis. E o profármaco e o fármaco, né, aqui nem era para estar profármaco, né, que é o fármaco e grupo liberado, não devem ser mais tóxicos do que o que a gente tinha anteriormente. A gente quer segurança para a terapia e não aumento de toxicidade. Deixa eu ver se minha câmera ainda está funcionando. Tá sim. Vamos lá. E agora, das classificações de profármacos, a gente tem essas 5, né? Profármacos clássicos, recíprocos ou mútuos, bioprecursores, mistos e dirigidos. Claro que profármacos recíprocos ou mútuos estão inclusos em profármacos clássicos, beleza? Vamos lembrar disso. A ideia do profármaco clássico é o quê? Eu tenho uma substância que é inativa ou menos ativa do que o fármaco matriz, do que o fármaco original. E ela vai funcionar através o profármaco em si, né, ele vai ser essa junção do fármaco com seu grupo transportador, que depois de sofrer bioativação por parte do metabolismo, vai liberar o quê? Um fármaco livre e o seu grupo transportador. Mas o que é mais importante é que esse grupo transportador nos profármacos clássicos, ele não tem atividade farmacológica. Só quem tem atividade farmacológica nesse caso dos profármacos clássicos é quem tem o fármaco, né? O grupo transportador é farmacologicamente inerte, beleza? E aí que tem nessa descrição do que eu falei, né? A reação que resulta na separação do fármaco do grupo transportador é conhecida como regeneração in vivo, né? Que é literalmente você regenerar aquele fármaco original, né? Depois de passar pelas etapas de absorção e distribuição, né? E chegar de fato no metabolismo. Perfeito? Vamos embora. Um exemplo disso, a gente tem o valaciclovir, que ele é resultado, né, da inclusão desse grupamento de L-valina, esse grupo hidroxílico do aciclovir, que vai servir como grupo transportador para melhorar características farmacocinéticas do aciclovir, né, melhorando então a absorção dele. Beleza? Aqui a gente... achei que tinha colocado mais um exemplo, mas bora embora que já está chegando quase nosso horário aqui. Os recíprocos ou mútuos
eles também são profármacos clássicos, mas aí que vem a bugadinha. Nesse caso dos recíprocos, o nome já está dizendo, né? Recíproco mútuo. O grupo transportador também faz alguma coisa, né? Ele também tem atividade biológica considerável, beleza? Então ele também pode ser considerado como um fármaco livre. No caso dos recíprocos ou mútuos, aqui a gente tem um exemplo da sulfasalazina, em que a gente tem a estratégia de hibridação, né, que a gente viu lá no módulo 1, para juntar dois fármacos diferentes, né? Duas substâncias que têm potencial farmacológico diferente. A sulfapiridina, que vai ter a sua atividade imunossupressora, e o 5-ASA, que tem a sua principal atividade como anti-inflamatório, né? Então, a lógica aqui é que foi incluído um grupo transportador no outro, mas depois que ele sofre a clivagem no metabolismo, os dois vão ter ações farmacológicas. Podem ser a mesma ação farmacológica, né? Pode, né? Mas de preferência, e o mais racional, é que sejam ações farmacológicas distintas para abordar um tratamento que seja para abordar uma doença por mecanismos diferentes de ação, beleza? E por receptores diferentes, é claro, para evitar situações de toxicidade. Bioprecursores, né? A exemplo do que a gente trabalhou em prática, a gente tem... Quem foi que a gente viu em prática que era um bioprecursor? Quem me diz aí? Vocês não estão falando nada, estou só falando sozinho aqui. Qual foi o bioprecursor que a gente trabalhou em prática? E aí? Cadê que ninguém responde? Oxi. Não sei. Essa é uma ótima resposta. Mas alguém vai saber. Qual foi a substância que a gente trabalhou na prática essa semana? Qual foi o fármaco que a gente trabalhou? Fale, Emanuele. Eu sei que você sabe. Fale. Simvastatina, muito bem. A simvastatina, e outras estatinas também, né, aqui a gente tem o exemplo da lovastatina, ela tem esse mecanismo, né, em que ela precisa sofrer a bioativação, mas ela não depende de grupo transportador nenhum. Ah, meu microfone não tá indo, acho que você ouviu. Pronto, Simva, perfeito. Não só a Simva, né, a lovastatina, a torvastatina, elas dependem dessa transformação desse anel lactônico, né, depende dessa clivagem, né, deste anel lactônico para a formação de um intermediário que ele é extremamente semelhante ao HMG-CoA. O HMG-CoA ele faz parte da cascata de biossíntese do colesterol, de vitaminas, de prostaglandinas, né, e de outras substâncias lipofílicas do corpo também, né, mas principalmente dessas que eu citei. Então, assim que ele se assemelha a essa brincadeira dessa estrutura aqui, né, aí, parceiro, aí ele vai chegar e vai levar a inibição certinha na HMG-CoA redutase, junto com estes grupos que são, né, acessórios a esse reconhecimento, né, enzimático, mas que vão levar a uma inibição da enzima. Inibindo a enzima, inibe-se também a biossíntese do colesterol, e para isso que servem as estatinas, né, para levar a uma diminuição dos níveis lipêmicos dos níveis lipêmicos dos pacientes, né, dos nossos queridos pacientes. E aqui é a lógica da simvastatina, né? Os bioprecursores têm essa lógica.
eles não precisam de um grupo transportador para chegar no local alvo, mas precisam ser bioativados ainda assim. Beleza? Mistos. Né? Os mistos, eles têm a característica dos dois, que aí termina de complicar, pô. Eles têm características tanto de profármacos clássicos, né, quanto de bioprecursores, ou seja, aqui a gente tem um exemplo, né, que é da zidovudina ligado a 1,4-dihidrotrigonelina. Né, se não me engano, é esse o nome, não é não? Não é isso não? Eu acho que é esse nome mesmo, trigonelina. Ela não consegue por si só atravessar bem a barreira hematoencefálica, né? Esse quadradão aqui é a barreira hematoencefálica. Mas associado a esse grupo, que é o transportador 1,4-dihidrotrigonelina, ele consegue então fazer essa travessia pela barreira hematoencefálica, ou seja, ele tem um grupo transportador, mas depois ele precisa sofrer reações de bioativação para liberar o fármaco, né? Então, vocês percebem que existem combinações tanto de profármaco clássico, né, para poder chegar no local, né, conseguir atravessar o tecido, mas também tem a necessidade de uma bioprecursão, né, por assim dizer, tá bom? Essa é a lógica dos profármacos mistos. E aqui, no fim, né, dessas classes de profármacos, a gente tem os dirigidos, que o nome já está dizendo. Né? Dirigidos são aqueles que apresentam um grupo transportador que vai levar aquele farmacóforo, né, aquele fragmento específico da molécula que é responsável pela atividade biológica, justamente para o local em que a gente quer que aconteça essa interação. E aí a exemplo, né, aqui tem dizendo, né, objetivando o aumento da seletividade e diminuição da toxicidade. Por quê? Né? Principalmente para terapia antineoplásica, a gente tem muito a ocorrência de destruição de células saudáveis. Quando a gente foca nessa destruição de células saudáveis, a gente percebe que são terapias que vão levar a danos, né, consideráveis nos pacientes que já estão em condições de saúde complexas. Né? Nesse caso aqui, a estramoxina ela surge com a lógica de ter um grupamento carregado em carbonos, né, que se assemelha às estruturas dos hormônios androgênicos, né, que seria principalmente a testosterona. Né? Essa semelhança estrutural vai levar a um direcionamento para localização no tecido ao qual se quer fazer o tratamento contra o câncer, certo? E aí a gente vai ter, né, relembrando da discussão que a gente teve sobre antineoplásicos, das aloquiaminas, a gente vai ter a ação das aloquiaminas, né, chegando lá no DNA das células que estão ligadas à próstata, né, sendo completamente, né, bazucadas, né, ali naquela situação. Tá bom? Então, essa é a lógica dos dirigidos. Mas, além disso, queria tirar essa dúvida com vocês, né? Já que, infelizmente, no horário da aula eu não consigo estar lá. Foi comentado com vocês sobre os novos tipos de latenciação? Sobre ADEPT, GDEPT, VDEPT? Foi dado isso? Porque se não foi dado, então aí eu seguro. Né? Foi? Então vamos falar. O que é que a gente tem de... Oi? Ela falou assim, no final da aula, mas comentou sobre esses novos tipos. Vai ser a título de comentário mesmo, mas pode cair em prova. Tá bom? Então,
que é, né? O que se tem de novo como estratégia para aplicar a latenciação e desenvolver novos profármacos, né? A gente tem a utilização de polímeros, né? A gente tem um polímero que ele vai ser, nesse caso aqui, né, da doxorubicina, ele vai ser preferencialmente metabolizado, né, em células tumorais. Então a gente inclui um polímero numa substância e joga essa joga essa substância e administra essa substância que vai ser, né, que vai ser processada preferencialmente nos tumores. Então a gente vai ter uma diminuição daquela do dano às células que são saudáveis e do dano a outros tecidos, né, que não são tecido alvo para aquela terapia. Beleza? Essa é uma das estratégias bem simples, né? Aqui é só mostrando mesmo a cadeia polimérica gigantesca que dá para incluir, né? E que vai ser responsável por ser processado, né? Ao redor desse ambiente tumoral. Além disso, essa aqui eu acho maneira, né? A gente tem uma terapia que é focada, né, no desenvolvimento de um profármaco que ele tem uma correspondência anticorpo e enzima. Então, o que é que se faz? Primeiro lugar, você administra um anticorpo que ele está conjugado a uma enzima, né, a uma enzima específica que ela não está presente no meio extracelular, ou seja, realmente vai ser uma enzima que ela vai ficar lá bem próxima ao local onde a gente quer que aconteça esta reação, né, para a liberação do fármaco. E depois a gente administra um profármaco que vai ser biotransformado justamente por esta enzima que a gente associou ao anticorpo, né? E aí, isso vai levar novamente a uma liberação da substância ativa nas imediações dos tumores, né? Nas imediações daquelas células que eu quero afetar, certo? Isso vai diminuir o dano às células saudáveis, diminuir o dano a outros tecidos que não são tecido-alvo, etc, etc, né? Contorna, como está escrito aqui, né? Contorna problemas de seletividade. Uma abordagem, né, focada em genética, né, que é a utilização de uma terapia gênica suicida, né? Esse aqui é o GDEPT. Você pega um vetor, que pode ser, no caso, um vetor viral, que ele vai chegar lá, jogar a sua carga genética naquela célula tumoral, né, naquela célula que está... a maioria dessas terapias aqui são tudo focadas em tratamento de neoplasia, gente, né? Ele vai fazer com que aquela célula expresse as enzimas que vão ser responsáveis pela conversão do profármaco. Então, depois que o fármaco é administrado, o fármaco ele só vai ser ativado dentro daquela célula tumoral, certo? Então aqui a gente tem, né, essa lógica do vetor passando o seu código genético para o núcleo da célula alvo. Depois disso, a expressão das suas enzimas. Depois disso, a conversão da prodroga na droga propriamente dita, né? E aí essa droga ela vai ser responsável pelo dano, né? Pelo dano que vai levar à morte daquela célula que está danificada. Normalmente vai também levar à liberação desta droga já ativa nas imediações, o que também vai levar ao dano nestas células que estão ao redor, né? Isso é muito comum na terapia antineoplásica. Espera aí que eu passei um pouquinho. A lógica desse aqui também é um pouco parecida, né? Mas aqui a gente utiliza vírus como
como veículos, né? Mas eles vão transportar esses genes, né? Esses filamentos de RNA que vão ser processados pelos ribossomos, e depois de serem processados pelos ribossomos, eles vão levar à produção de enzimas específicas que vão ser responsáveis por processar o profármaco e levar a um fármaco ativo, e esse fármaco ativo vai levar à morte da célula tumoral. Uma lógica muito parecida com a GDEPT. Então, lembrem aí, né, que GDEPT e VDEPT é bem parecidinho. A única diferença é que um vai levar à inclusão daquele gene no cariossomo daquele paciente, né, daquele indivíduo. O outro vai ser a conversão de filamentos de RNA mensageiro em proteínas, né, que vai ser futuramente responsável por processar o profármaco e liberar o fármaco ativo. Perfeito. E por último, né, eu acho que é por último aqui. Por último, a gente tem a utilização de bactérias, né, bactérias do gênero Clostridium para esta terapia de profármacos também. São bactérias que elas possuem, né, uma afinidade por ambientes que são pobres em oxigênio, né? Clostridium são bactérias anaeróbias, né? E por isso elas vão se concentrar neste entorno do tumor. Só que essas bactérias, elas são geneticamente modificadas para expressarem enzimas, né, que vão ser responsáveis pela conversão do profármaco no fármaco ativo. Então, se elas vão ficar ali focadas no entorno das células tumorais, né, então elas vão ser responsáveis por só liberar o fármaco ativo no entorno da célula. Beleza? Então, essa é a lógica do CDEPT, né? E aí, eu acho que encerramos por hoje, né? Esse é o último dos tópicos que foram debatidos, né, em sala de aula.